Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Coprelcast, o podcast oficial da nossa cooperativa Coprel. Hoje estou aqui com o nosso especialista em regulação de energia, Oswaldo Mendes. Oswaldo, seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado, Eugênia, e estou aqui para a gente esclarecer todas as dúvidas sobre as bandeiras tarifárias. Perfeito, é isso mesmo que a gente vai falar hoje. Esse é o nosso assunto, o sistema de bandeiras tarifárias, que mensalmente a gente está aí acompanhando. O Oswaldo também está sempre em contato, com a ANEEL, com esse sistema, para entender as mudanças que vão acontecendo e como isso impacta o que o consumidor vai receber, tanto que ele vai ter que retirar do próprio bolso enquanto valor, e o que muda também na geração de energia elétrica no nosso país, no nosso estado. Oswaldo, então vamos dar uma contextualização do que foi o ano de 2024, agora estamos em 2025. No ano passado a gente chegou a ter bandeira vermelha, porque a gente teve uma época ali de dificuldade de chuva mesmo, de precipitação, e depois eu vou te perguntar também as diferenças de onde que precisa chover para a bandeira mudar ou não, a gente vai falando sobre isso. Mas a gente chegou a ter essa bandeira vermelha, depois fomos recuperando novamente para a bandeira verde, que é a bandeira atual nesse momento. Explica para nós o que é esse sistema todo, por que ele foi criado. Bem, como você já falou, o ano passado a gente teve uma sequência de bandeiras verdes intercalada por uma bandeira vermelha em 2 meses, assim. E depois disso voltou a ser verde e esse ano continua, o primeiro trimestre continua verde. Existe já uma sinalização, de que a partir do meio do ano a bandeira volte a ter alguma cor. Ou seja, amarela ou vermelha não se sabe ainda. Isso por quê? Porque os reservatórios da região sudeste, que é onde a gente chama que é a caixa d'água do Brasil, onde eles precisam estar sempre cheios para que possa se gerar energia, e é uma energia mais barata. Então isso é que faz com que as tarifas de energia não subam tanto. Então essas chuvas não estão caindo na quantidade que se previa. Elas estão caindo, a gente vê chuvaradas naquela região, mas não onde deviam cair. Então isso acaba fazendo com que a precificação da energia acabe ficando mais cara em virtude da falta da chuva, essa que não caiu na quantidade desejada. Com isso já começa a se prever as bandeiras de acordo com as cores amarela ou vermelha. Oswaldo, acredito que isso pode ser uma curiosidade de várias pessoas, é a minha também, de onde que precisa chover para fazer a diferença ali nas bandeiras tarifárias, nessa precificação da energia. Às vezes a gente se depara com a atualização da bandeira, por exemplo, no ano passado, quando teve a vermelha, e estávamos numa época de mais chuva aqui no Rio Grande do Sul, mas precisa chover em outro lugar, então, para realmente fazer essa diferença. Qual que é a região do Brasil que faz a diferença nesse contexto? O Rio Grande do Sul, aqui, a gente tem um peso muito pequeno na geração nacional. Então, a gente não consegue nem gerar nem o que a gente consome. Então, normalmente está vindo energia dos outros centros para abastecer a região. Então, aqui a gente pode estar com os reservatórios cheios, que não vai impactar no preço da energia elétrica. Então, o que impacta na região é a região sudeste. A região sudeste tendo água, e agora um pouco do norte, porque o norte consegue exportar para cá, lá tendo chovido, dentro do previsto, do esperado, isso faz com que os preços de energia acabam sendo reduzidos. Tá certo. E o sistema de bandeiras tarifárias, quando eu acompanho ali por que a ANEEL criou esse sistema, é também para que o consumidor tenha um papel mais objetivo em relação às bandeiras, que ele possa tomar ações, atitudes para reduzir o consumo de energia, estar mais consciente do que está acontecendo. Então esse sistema, se eu não me engano, foi criado em 2015, isso? Como é que funcionou a criação e o que mudou de antes e depois? Exato. Esse sistema é uma espécie de um alerta. Quando a ANEEL divulga a bandeira do mês seguinte, ela está dando um alerta para o consumidor, dizendo que a energia está barata, tu pode continuar consumindo da maneira que tu tá. Bom, a energia o mês que vem vai estar mais cara, tu pode fazer alguma coisa para reduzir o teu consumo e com isso ajudar no geral, em todas as outras classes. Então, ela entende, e talvez as pessoas não levem isso muito a sério, mas ela entende que se o consumidor tiver informação antes dele consumir, ele consegue se gerenciar, preparar os seus consumos de uma maneira mais racional, fazendo com que com isso a conta não pese no bolso dele mesmo, porque a bandeira acaba pesando no bolso dele mesmo. Antigamente, antes da implantação das bandeiras, a energia subia igual,
de um mês para o outro, o consumidor não ficava sabendo, ele só ficava sabendo na data do reajuste da sua distribuidora. Então, quando tinha o reajuste da sua distribuidora, muitas vezes dava aumentos aí de 15%, 20%, ele achava muito. Mas é que lá atrás, há 5, 6 meses atrás, a energia subiu, ele não sabia e não pôde fazer nada para reduzir. Então agora, com esse sistema, ele consegue se gerenciar um pouco mais para que no final do período de reajustes eles sejam menores. Esse sistema nos traz para o nosso dia a dia essa consciência da economia da energia elétrica, né? Então, realmente, com essa criação desse sistema, nós consumidores podemos fazer alguma coisa para ajudar esse todo, que na verdade sempre é a nossa missão, né? Mas essa atitude deles, então, nos ajuda a sermos mais conscientes de que nós precisamos economizar e precisamos ter consciência do que está acontecendo a nível Brasil, né? E também um dos motivos, Oswaldo, para que essa energia fique mais cara é o acionamento das termoelétricas, né? Me explica um pouco sobre isso. Quando falta energia o suficiente para atender a carga, que é o que a gente diz, agora, por exemplo, nós estamos saindo do período úmido e entrando no período seco. O período úmido vai de novembro até março, é o período que mais chove na região onde tem que chover, que é o sudeste. Tá? Diferente do nosso aqui do sul, que a gente chove mais no inverno agora. Mas o período, como a gente já falou antes, o período para a energia elétrica é o período úmido que dá na região sudeste lá. Então a gente está saindo e entrando num período seco, ou seja, a tendência é de que já chova menos na região lá onde tem que chover. Com isso, as usinas vão gerar menos e elas não vão conseguir atender a carga que existe. A carga não respeita período. Né? As indústrias não respeitam o período, elas funcionam o ano inteiro. Então, neste momento, quando falta energia de hídricas, ou de solar, ou de eólica, quem tem que atender são as usinas com geração a diesel, a geração a óleo diesel, a térmicas com a gás, coisas assim. Essa é uma energia mais cara, porque tu gerar com energia com diesel é muito mais caro do que tu gerar com água. Então, esse custo dessa energia mais cara para atender essa carga igual, que acaba indo para a tarifa e faz com que as bandeiras acabam subindo em determinado mês. Então, por isso que é importante ele reduzir, quando ele sabe que a bandeira é vermelha, ele reduzir o consumo dele, além de beneficiar o bolso dele naquele mês, ele vai estar ajudando o sistema como um todo e beneficiando as outras pessoas, que com isso não precisa ligar uma usina mais cara, fazendo com que a energia suba. Certo. E a Coprel é uma cooperativa de geração de energia e de distribuição que atua somente nas usinas hidrelétricas, né? Esse é o único setor que a gente opera. Como que funciona isso? Todas as distribuidoras, e a Coprel é uma distribuidora, apesar de sermos uma cooperativa, essa é a vantagem da gente, mas nós somos uma distribuidora. A gente está interligado nacionalmente. Então, ou seja, todas as nossas redes, toda a energia que circula, é como se estivesse circulando no Brasil inteiro. Então, a gente também sente, apesar da gente ter as nossas usinas da Coprel Geração aqui em Roda, interligadas na nossa rede, muita da nossa energia vem de outros lugares, de outros centros. Acabam vindo de São Paulo, de qualquer outro lugar, e também vem essa energia térmica. Então, tudo que reflete numa outra concessionária grande acaba refletindo na Coprel e nos seus cooperantes. E como que funciona isso? Eu já vi muitas pessoas perguntando, inclusive a gente já estava conversando sobre isso aqui na produção desse podcast, como que funcionam essas grandes coisas que foram descobertas, foram feitas há muitos anos atrás e a gente não consegue entender como que funciona. O Sistema Interligado Nacional é um deles, que a gente se questiona, nossa, como que funciona esse sistema para ser interligado realmente, que todos os estados acabam se interligando ali de alguma forma. Como que funciona, Oswaldo, para que um leigo possa entender desse tema? Isso a gente chama, é parecido como uma grande teia de aranha, sabe? Você tem interligações vindo de tudo que é lugar, que são as redes elétricas. Então, se você colocar uma usina em qualquer um dos pontos da teia, norte, sul, leste, oeste, a energia que ela gera acaba se dissipando em todas as partes da teia. Então, com isso, acaba atendendo tudo. Isso facilita também num problema de uma falta, quando uma usina está fora, outra usina vai suprir, porque existe uma rede elétrica toda, uma rede de transmissão, que atende todos eles. Tá certo. E tem mais algum detalhe que o consumidor, o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando, precisa saber sobre o sistema de bandeiras tarifárias que pode nos dar mais esse aporte de conhecimento para a gente ser um cidadão mais preparado com esse assunto? A gente sempre, normalmente fala, né, de que a gente faz alguma coisa com mais motivação quando mexe no próprio bolso.
Então, eu acho que esse é o principal argumento, né? Aquele valor que a gente deixa de pagar numa conta de luz, você pode usar para qualquer outra coisa, para saúde, para educação, para lazer, coisa assim. Então, acho que esse é o maior motivador. Quem tem um pouco mais assim de consciência ecológica, vai pensar, eu estou fazendo a minha parte, estou evitando que se ligue uma usina poluente, uma usina com diesel que vai poluir o meio ambiente. Então, esse também é mais um agregador na decisão dele de economizar ou não quando fica sabendo das bandeiras. E quais que são os principais desafios, tanto em toda a tua trajetória, mas também a tua visão hoje sobre esse mercado? Quais são os maiores desafios da regulação da energia hoje? Hoje tem surgido nos últimos anos muitas coisas diferentes do que se tinha 10, 15 anos atrás. Antigamente, quem lembra da sua conta de energia aí há 20 anos atrás era 2 linhas, em algumas uma linha só, consumo de energia elétrica. Hoje, quem pega uma conta de luz vai ver que a sua fatura tem 10, 15 itens, né, que são discriminados. Então, no setor elétrico tem entrado muita novidade, muita coisa nova, e com isso a regulação, a legislação precisa se adaptar. Normalmente a gente diz que a regulação vem atrás do que acontece primeiro, né? Então tem coisas novas que estão acontecendo, que estão entrando, e que a regulação ainda não está preparada, mas obviamente com o tempo ela vai se obrigar a fazer isso porque as coisas existem e não vão deixar de existir porque não tem regulação. Tá certo. E também dentro de uma coisa que eu tenho certeza que tu acompanha, que é o nosso ranking ali de preço de energia, eu sei que nós estamos entre as 10 mais baratas também, entre as 10 melhores. Como que funciona esse ranking e como que a Copel está posicionada nesse momento? Graças ao movimento que a Copel fez, inclusive foi pioneira no Brasil entre as cooperativas, em 2019, a Copel foi a primeira permissionária cooperativa a comprar energia no Mercado Livre. E a gente achou que tinha condições de, por conta própria, comprar essa energia. E fizemos isso, fomos muito felizes. Na época, a gente conseguiu reduzir a nossa tarifa em torno de 25% para o nosso consumidor, para o nosso cooperante. Então, é isso que a gente tem trazido até hoje. Então, graças a esse movimento da gente, a Copel hoje é a 5ª tarifa mais barata das 104 distribuidoras do Brasil inteiro. Então, a gente acredita que isso foi um grande ganho para a região, para o nosso cooperante. Além do recurso que ele não paga, né, ele consegue investir muito mais. Com aquele valor que ele deixou de pagar, ele pode investir em outra coisa. E também no ranking de satisfação, que a ANEEL mede todos os anos, para as permissionárias, faz 6 anos que ela começou a fazer isso, a Copel está sempre entre as 5 ou 6 melhores avaliadas pelo nosso cooperante. Então, esse ano acabou de sair, a gente ficou em 6º lugar, mas com uma nota muito boa, nota excelente, muito pertinho dos primeiros colocados. E a Copel sempre tem ficado nessa posição. Então, significa que a gente tem feito um bom trabalho, reconhecido pelo nosso cooperante. E a tendência, se a gente continuar assim, é sempre estar entre os primeiros colocados no serviço de distribuição de energia elétrica. E outra coisa que eu gostaria de te perguntar, há quantos anos você trabalha na Copel, Oswaldo? Esse ano eu faço 42 anos de Copel. Então, eu cheguei aqui como estagiário, trabalhei em diversas áreas, projetos, medição, atendimento ao nosso cooperante. E depois, com o tempo e com a maturidade, fui acabando conhecendo um pouco mais dessa parte de regulação, que é importantíssima para a cooperativa, né? Porque hoje em dia tudo é regrado, tudo tem regra, tudo tem leis, e mudam leis diariamente quase. E isso eu acabei me dedicando e é o que eu tento introduzir para os meus colegas aqui, a gente cumprir a regra atendendo com qualidade. E como que você acredita que, então, esse teu trabalho, essa tua contribuição de tantos anos, né, esse estudo, eu tenho certeza que também contribuiu muito para esse ranking, né, para esses lugares que a gente conquistou, para essa satisfação do nosso cliente, nosso cooperante, nosso associado. Então, qual que tu acha, na verdade, que é a contribuição do teu trabalho, do teu estudo para que a Copel siga avançando? Normalmente a gente procura trazer novidades, coisas diferentes. A gente vai seguindo a seminários do Brasil inteiro e a gente procura pegar o que tem de melhor, que os outros estão fazendo de melhor lá, para a gente introduzir aqui na Copel. Tá? E esses assuntos, inclusive da redução das tarifas, foi num seminário que eu acabei ouvindo e trouxe para cá e a gente começou a desenvolver junto com outros, com a direção da Copel e com os outros. Então, eu acho que talvez essa tenha sido a contribuição maior
da minha trajetória, né, conseguir trazer essa redução de tarifa de 25% para a gente aí. Oswaldo, muito obrigada pelas tuas contribuições. Quero te agradecer aqui por todo esse conhecimento, por toda a técnica e todo o tempo também dedicado à nossa cooperativa, que venham aí muitos anos de novidades, atualizações desse mercado, que a gente volte a falar sobre isso com outras atualizações, e a gente sempre quer, o nosso objetivo, né, deixar o nosso cooperante, nosso ouvinte bem informado. Então te agradeço por todo esse trabalho para buscar o melhor, né, que é o nosso objetivo. Eu que agradeço, Eugênio, e foi um prazer divulgar esses conhecimentos, e tenho certeza que sempre que eu tiver mais novas oportunidades de trazer mais conhecimentos, coisas para divulgar para o nosso cooperante, terei o maior prazer em participar. E o que motiva o nosso trabalho também é o seu retorno. Então, qualquer dúvida sobre esse tema, sobre bandeiras tarifárias, sobre esse sistema, que eu tinha várias dúvidas, esclareci muitas com o Oswaldo nesse período de Coprel. Vou continuar, Oswaldo, ter pedido essas informações, porque é uma coisa muito importante para a gente entender. Então, coloca aqui nos comentários qualquer dúvida, que a gente quer voltar a produzir conteúdo direcionado para esse tema que é tão importante para os consumidores. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau!